Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje eu quero falar para vocês 5 motivos para você não investir em ações. 5 motivos para você não investir em ações. E o fato aqui é muito simples. Esse podcast vai ser o podcast talvez um dos mais rápidos que eu já preparei aqui para vocês. Vai ser bem direcionado. Vou ficar inclusive aberto a sugestões, a comentários depois lá no Instagram ou no YouTube, aqui onde você me segue. De tal forma que eu queria um feedback de vocês para saber se dessa forma fica interessante para você, tá bom? Então é o seguinte, a tese que eu vou defender aqui é que não é não investir em ações nunca. A tese é não investir em ações agora, hoje, amanhã, sem pelo menos saber quais são esses 5 passos que eu vou te dar aqui. Você está ouvindo esse podcast na sexta-feira, eu não sei, quer dizer, foi ao ar na sexta-feira, eu não sei se você está prestes a comprar uma ação ou vai aproveitar hoje. Espera esse podcast acabar, depois você toma alguma decisão para comprar ações ou não, tá bom? E a primeira delas é o seguinte, eu quando comecei a fazer os investimentos, eu achava que o fundo garantidor de crédito, ele cobria todas as modalidades de investimentos. E essa não era uma verdade. Não era e não é uma verdade. O fundo garantidor de crédito é apenas para renda fixa. Então, quando você investe em ações, no nível de investimentos, as ações elas estão no último patamar. De tal forma que elas podem considerar sendo uma das mais arriscadas a investir. Ações é a maneira mais arriscada de você obter renda passiva. Vê bem, pessoal, eu não estou defendendo não investir em ações. Eu estou trazendo aqui algumas verdades que as pessoas por vezes esquecem ou ignoram ou não sabem. Tá? Meu papel aqui como educador financeiro é trazer clareza às modalidades de investimentos, principalmente para que você tome boas escolhas. Então, primeiro, ações não tem garantia. Investir em ações não tem garantia. Investir em ações é você se tornar sócio de alguma empresa. E essa empresa pode falir. Ponto. A verdade nua e crua é essa. Eu tenho investimento em ações? Tenho, mas eu tenho, inclusive, eu tenho essa ciência, inclusive, que as ações podem ir a zero. É lógico que não é comum, corriqueiro, não é normal de acontecer. Vários sinais vão ser dados antes, né? A empresa vai passar por concordata, vai fechar capital, enfim. Ações não tem garantia, beleza? 2. Davidson, eu tenho que investir em ações que é para diversificar meu capital. Você mesmo fala que tem que diversificar. Você mesmo fala que a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, que tem que diversificar. Então é por isso que eu quero investir em ações. Pessoal, é o seguinte, existe uma gama muito grande na renda fixa, E digo mais, nem todo mundo está apto e preparado para investir em ações. Por quê? Porque investir em ações, você precisa amadurecer o longo prazo. Você precisa amadurecer o seu pensamento de longo prazo, ao ponto que você vai colocar dinheiro em ações e não pode ter uma perspectiva menor de 5 anos, pelo menos, para mexer nesse dinheiro. E eu não conheço todo mundo que escuta o podcast, mas eu conheço algumas pessoas. As pessoas que interagem comigo no Instagram e tal, fazem pergunta lá, eu percebo, né, que as pessoas ainda não têm essa perspectiva de longo prazo, precisa treinar muito essa perspectiva de longo prazo, então não faz sentido você querer colocar dinheiro em ações e, semana que vem vai subir. Não, existe uma perspectiva que no final do ano eu vou comprar porque no final do ano vai subir de preço. Eu vou comprar Ambev porque vai ter carnaval ano que vem. Essas teses, esses pensamentos, eles estão totalmente equivocados. Não é assim que se investe em ações. Sinto muito dizer, mas existem diversos indicativos que devem ser olhados com bastante calma, com bastante
olhar com detalhes indicativos, fazer comparações com outras empresas para você escolher uma ação e esperar um bom tempo para que ela se valorize, para que ela te pague dividendos. Então não é, eu vou diversificar dessa maneira, isso não está correto, tá? Na renda fixa tem como você diversificar. A gente tem LCI, LCA, tem CDB, poupança, letra de câmbio, letra de hipoteca. Existe uma gama muito atraente ainda. Só o Tesouro Selic, por exemplo, só os títulos públicos, o Tesouro Direto, tem várias modalidades. Tem 3 principais, que dessas 3, 2 ainda se ramifica em outras. Tem com prazos, tem com rentabilidade diferente, dá para diversificar, dá para você ir entendendo como funciona muito a renda fixa. Várias corretoras estão zerando taxas. Isso vai trazer mais concorrência, mais produtos de renda fixa com mais atratividade, com mais rentabilidade. Dá para diversificar na renda fixa? Sim, dá para diversificar na renda fixa, sim. Então essa ideia de você, vou investir em ações que é para diversificar, isso não é um pensamento necessariamente correto, tá bom? Existe muita coisa na renda fixa para você diversificar. E fazendo um adendo ainda ao ponto número 1, falando de fundo garantidor de crédito, nem todas as rendas fixas têm a garantia, inclusive, tá? Então eu pensava que todos tinham garantia do fundo garantidor de crédito. Não é verdade. Nem sequer renda fixa tem. Então, quais são as que têm garantia? Por exemplo, LCI, LCA, CDB, letra de crédito, letra de hipoteca. Essas têm garantias do FGC, as outras não têm. Então, RCI, RCA, debêntures não tem garantia do FGC. Então, fica atento, fica esperto, tá? Para você sair da renda fixa antes de saber bons fundamentos da renda variável. Então, quando você tiver bons fundamentos da renda variável, que você deve partir. Então, não vai agora para a renda variável. Terceiro, situação de imposto de renda, tá? Vez ou outra as pessoas me perguntam como é que faz para declarar, como é que faz para poder, e agora que eu comprei ações, tem que emitir DARF, e a verdade é sim, você tem que ter um controle antes de você realmente começar a comprar renda variável. Você deve montar uma planilhazinha para lançar o preço médio, saber o seu preço de compra, tem informações, tem regras diferentes, porque você que vai gerenciar o seu portfólio, enquanto na renda fixa existe imposto de renda também, mas ele é debitado automaticamente dos seus rendimentos. Ele é debitado automaticamente dos seus rendimentos. Você não precisa se preocupar com isso agora. Você precisa se preocupar depois que você tiver mais de 40 mil de rendimentos. Existem várias regras lá. Se você não é obrigado a declarar imposto de renda, segundo as nossas leis hoje, e você tem investimento em renda fixa, você necessariamente não precisa nem sequer declarar, porque o próprio imposto ele vai ser recolhido direto. Então é uma preocupação a menos antes de você ir para a renda variável. Quando você for começar a renda variável, você deve ter um controle mais aprimorado. Não é para você deixar de ir, preste bem atenção. É para quando você for, estar preparado para ir, beleza? Então, necessariamente, a renda variável vai precisar de uma atenção maior, tá? Existe a necessidade de você sim emitir DARF, se você fizer, por exemplo, uma venda de mais de 20 mil reais no mês de alguma ação. Se você, porventura, esqueceu ali ou fez uma operação que não sabia e gerou um day trade, vai ter que pagar um DARF também. Vai ter que entrar no site, gerar uma DARF, fazer um pagamento, guardar esse papel para lançar no ano que vem na sua declaração de imposto de renda, alimentar essas informações, saber o preço médio. Então, se você tem um pouquinho desses fundamentos, ainda não é hora de você iniciar na renda variável. Então, o terceiro motivo pelo qual você não deve investir agora em ações de renda variável é você parar um pouquinho e ainda entender mais como funciona o imposto de renda para a renda variável, para as ações. Beleza? Quarto ponto, previsibilidade. Algumas pessoas ainda acham, mas quem já me segue há um tempo entende, quem é meu aluno sabe também, que a renda fixa ela não é fixa. A renda fixa ela não é fixa. Muito da renda fixa é atrelada à Selic. E a Selic pode mudar a cada 45 dias. Por sinal, na última reunião do Copom nem houve mudanças. A Selic manteve 2% ao ano. Estou gravando esse podcast aqui em setembro de 2020, né? Necessariamente na quarta-feira, no dia que o Copom
fez a reunião e não houve mudanças na taxa Selic, que vinha caindo constantemente, e agora não teve mudanças. A renda fixa, boa parte dela é baseada na Selic, porque a Selic é a taxa-mãe, é o Estado dizendo quanto ele consegue pagar de juros para quem emprestar dinheiro para o Brasil. Então ele dita as regras porque ele é o soberano, ele consegue imprimir dinheiro, se for o caso, para pagar, honrar suas dívidas. Então não é o caso de você comprar ações com previsibilidade. Se a renda fixa não é fixa, você não tem a certeza de quanto você vai receber, você tem uma estimativa em porcentagem, alguns pré-fixados ainda você sabe, mas como a inflação varia, então o ganho absoluto ele não é necessariamente real, não tem a certeza de quanto é essa rentabilidade, porque se você pega algo que é prefixado ao ano e com o tempo a inflação muda, o seu ganho real muda. Então, por mais que você ache que renda fixa tem alguma previsibilidade, não é 100% de certeza. Na renda variável, muito menos. Nós não conseguimos prever o futuro. Nenhum ser humano hoje tem essa capacidade. Nenhum que eu conheça até então, né? Ou que seja falado na mídia, ou que tenha saído alguma informação a respeito. Nós não conseguimos prever o futuro. Então, um exemplo muito claro para mim e para você é a própria pandemia. Tá? Quem diria que ia passar 200 dias sem aulas nas escolas? Quem diria que o mundo todo ia parar para focar em atendimentos médicos, as pessoas mais necessitadas? Enfim, quem? Ninguém previa isso. E isso está cada vez mais constante. Todo ano, se você parar para pensar, todo ano teve alguma intervenção que teve uma mudança considerável no mercado financeiro, no mercado de ações. Todo ano tem algo. Tá? Historicamente, se você olhar, tem uns que são mais expressivos, tipo greve dos caminhoneiros, Joesley Day, que fez a declaração lá da Lava Jato, tem a pandemia, quando tem eleição, principalmente, tem muita volatilidade na bolsa. Então você não tem previsibilidade nenhuma de ações. Se o seu dinheiro está na renda variável, você não tem certeza quanto você vai ganhar. Você não sabe quanto você vai ganhar. Você não tem nem sequer ideia. Quer dizer, você tem no máximo ideia, né? Você fez ali um projeto, planejamento, a empresa vai crescer, vai dar lucro e tal. Mas se vier uma pandemia, pode tudo ir por água abaixo. Então, como nós não temos condições de prever futuro, fica atento antes de você ir para a renda variável. Saber que você pode perder tudo, como eu falei lá no começo, e você não tem garantia de quanto vai render. De tal forma que se você tiver algum plano para uma viagem, para umas férias, para trocar de carro, esse dinheiro, esses investimentos, por exemplo, devem estar em renda fixa. Ponto. Não queira mudar o jogo. Não queira inventar a roda. Se você não tem algo na sua cabeça hoje de 5 anos, as pessoas os desejos maiores que chegam para mim, dos meus clientes e alunos, ou pagar a faculdade dos filhos, daqui a 10, daqui a 15 anos, daqui a 12 anos, ou montar uma aposentadoria. A isso a gente pode pensar na estratégia, colocar em renda variável. Sem ser isso, é renda fixa. Ponto. E por último, existe um viés do preço barato, tá? Que a gente, quando você vai para as ações, isso é muito legal, que as pessoas comentam comigo: tu viu o preço da ação tal, tá R$1, tá R$2, sei o que, tá barato. Necessariamente o menor preço não significa que está barato. Então fica atento a isso, tá? Porque muito provavelmente as empresas que estão muito baratas de verdade, não pelo preço, elas podem estar passando por uma dificuldade maior e elas podem mudar a estratégia, deixar de sair do mercado financeiro como um todo. Tem um exemplo que eu gosto de falar, que uma pessoa no trabalho falou assim: não, cara, a Petrobras estava R$30, não sei o que, agora tá 7, não tem mais para onde ir, ela não pode diminuir mais do que 7 e tal. O viés do preço baixo, né? O viés que tá barato. Isso não é estratégia nenhuma. Então, R$7, da mesma forma que existe um desdobramento, quando a ação fica muito cara, e aqui no Brasil existe um hábito de vender lotes de 100, por exemplo, uma ação de R$100, como normalmente é negociada a lotes de 100, porque existe o mercado fracionário, existe, mas normalmente ela é negociada a lotes de 100,
R$100 vezes 100 para você comprar um lote é muito dinheiro. Então existe um negócio chamado desdobramento, quando a ação fica mais barata em números, né? Uma ação vira 2, uma ação de 100 vira 2 de 50, para ficar mais fácil a negociação. Quando a ação está muito barata, tá R$3, tá R$2, não tem mais para onde ir. Tem uma regrinha lá, tá? Que eu não vou explanar aqui em detalhes, mas que existe um negócio chamado agrupamento. Da mesma forma que existe uma facilitação para ser negociado, existe um agrupamento para que a empresa não sofra muitas oscilações. Porque, um exemplo, quando uma ação está R$1 e ela sobe 10 centavos, ela subiu 10%. Só que em efeitos reais, 10 centavos é muito pouco, mas é 10% em cima de R$1. Então, se isso ficar perdurando por muito tempo, a bolsa, a CVM vai lá intervir e faz com que a empresa junte ações. Então 10 ações de R$1 vira uma de 10. Isso se chama agrupamento. Tem gente que nem sequer sabe disso. Não, mas agora não tem mais para onde ir, a ação estava 30, agora está 7 e tal, está 4, tem ação de R$1, não tem como zerar, não existe isso, existe um negócio chamado agrupamento que você nem sequer sabe. Então, enquanto isso, na renda fixa, né, defendendo essa tese aqui de não ir para ações agora, sabendo disso e indo ficar na renda fixa, que na renda fixa, por exemplo, né, você pode deixar o dinheiro numa conta corrente remunerada, você pode deixar o dinheiro na poupança, você pode deixar o dinheiro numa conta de alguma carteira digital que rende ali 100% do CDI a R$1. Essa sim é R$1, você pode. Né? Deixei R$1 lá no PicPay, vai render um pouquinho. Deixei R$1 no Mercado Pago, vai render um pouquinho. Deixei R$1 no Nubank, vai render um pouquinho. Tá? Esses rendimentos que eu falei aqui, por exemplo, são 100% do CDI. São 100% do CDI. Praticamente o mesmo padrão do Selic. Tá? Não é para colocar dinheiro lá e investir lá, não é. Mas se você tem apenas R$1 e quer fazer com que ele renda, deixa esse dinheiro lá. Não vai comprar ações porque está R$1, porque está R$2. Não é uma estratégia boa, beleza? Então, turma, é somente isso que eu queria falar aqui. Somente isso. 5 motivos para você não investir em ações agora, ou pelo menos sem detalhar aqui esses 5 pontos que eu te trouxe, para você pensar melhor, estruturar melhor a estratégia e aí sim poder partir para a renda variável. Beleza? Eu fico por aqui, muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora. Se você gostou, deixa um comentário, compartilha, comenta, dá um sinal de fumaça aí para saber que você gostou, principalmente nessa modalidade que eu fiz mais curta. E a gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio do Pré-Rico Cast. Valeu, turma, até a próxima.